Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Este é o canal O Pregador MR. Eu tenho para você hoje uma mensagem muito impactante. Eu tenho certeza que vai falar profundamente ao teu coração. Para começar, você sabia que o nome Saulo tem a mesma pronúncia, a mesma escrita que o rei Saul? No original hebraico, tem a mesma pronúncia e a mesma escrita, Saulo e Saul. Para nós começarmos a falar sobre isto, eu gostaria de ler com você em Atos 26, a partir do versículo 14, que diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Esse é um detalhe muito importante. Em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, esta passagem, este acontecimento de Paulo ou de Saulo no caminho de Damasco, foi algo que Deus já havia preparado para Saulo, para aquele momento ele ser impactado, amados, pelo que Jesus Cristo iria revelar a ele naquele momento. O fato de Jesus ter falado em língua hebraica fez toda a diferença na vida de Saulo. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já disse, Saulo, ele tem a mesma pronúncia escrita de rei Saul ou de Saul. Outra curiosidade, outra coisa que liga, um acontecimento ou uma pessoa e a outra, é que Saulo, ele é da descendência da tribo de Benjamim, a mesma também do rei Saul. Saul também é da tribo, ou foi da tribo de Benjamim. Essa é a segunda curiosidade, coincidência não, amado, mas sim curiosidade sobre Saulo e Saul. E a coisa mais importante, o fato mais importante, ou acontecimento que realmente impactou Paulo no caminho de Damasco, foi o que a palavra de Deus relata, em 1 Samuel, capítulo 26, no versículo 17 e 18, que diz assim: Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. E disse mais: Por que persegue meu senhor assim o seu servo? Amados, olha só, algo que Deus havia preparado aqui, a soberania de Deus atuando sobre a vida de Saulo. O nome Saulo significa, é pronunciado e é escrito no original hebraico, do mesmo nome do rei Saul. E também nasceu da tribo de Benjamim, assim também como Saul também nasceu da tribo de Benjamim. E, além disso, amado, observe, a mesma palavra que Davi, o rei Davi, até então Davi, falara com Saul, porque Saul estava perseguindo Davi para também matá-lo. E o rei Davi, ou Davi, falou as mesmas palavras que Jesus havia usado para Saulo no caminho de Damasco. Davi também falou: Por que me persegues? Olha aí, amados, a ligação, o vínculo. Por que Jesus utilizou da língua hebraica e falou para Saulo naquele momento: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era justamente, amados, aqui está o grande mistério, aqui está o grande segredo. O que realmente impactou o coração de Saulo foi exatamente as palavras que Jesus havia dito a ele. Amém, pessoal? Entenda isso. Foi isso que impactou o coração de Saulo. Trouxe a ele a lembrança da passagem de Davi, falando para Saul. A perseguição que acontecera com Davi pelo rei Saul e as palavras que Davi utilizou para o rei Saul foram as mesmas palavras que Jesus utilizou para Saulo naquele momento.
Ali, amados, olha só, o que eu visualizo aqui é a soberania de Deus na vida de Saulo. Ali Saulo percebeu, ali de uma vez por toda, de forma definitiva, ele percebeu que Deus estava no controle da vida dele. Que tudo que acontecera, que tudo que estava acontecendo, que tudo que já vinha acontecendo com a igreja do Senhor, com Saulo perseguindo a igreja, já era algo preparado por Deus. Ali Saulo realmente percebeu que não havia como lutar, não havia como se levantar contra a igreja do Senhor, pois a vida dele também estava no controle de Deus. Amados, o que nós podemos aprender com isso é que Deus, ele tem o total controle de tudo. Amém? Mostrou para Saulo que ele tinha o controle da vida de Saulo, que tudo que estava acontecendo até então era algo preparado por Deus. Aleluia! Saulo percebeu ali que nada ele poderia fazer, que ele não era nada diante do poder de Deus, diante do poder de Jesus Cristo na sua igreja. Ali ele percebeu que toda a sua trajetória, toda a sua história já foi algo preparado por Deus. Amém? Desde o seu nascimento, ele não nasceu na tribo de Benjamim por acaso. Não foi coincidência Saulo ter nascido na tribo de Benjamim, assim como Saul. De Saul ter perseguido Davi e Saulo vir a perseguir também a igreja. Amados, aqui está o grande impacto na vida de Saulo. Por isso que Jesus falou em hebraico, foi justamente para trazer à memória as Escrituras no coração de Saulo. Aleluia! E impactar Paulo, impactar Saulo e mostrar para ele que era em vão o que ele estava fazendo, que Deus estava no controle, inclusive da vida dele. Amados, pode estar acontecendo tudo na tua vida e na minha vida. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa a situação, o fato é que Deus está no controle de tudo. Nada acontece na nossa vida por acaso, não existe coincidência, existe propósito, existe vontade de Deus, existe projeto de Deus na nossa vida, existe controle de Deus. Amém? Toda aquela situação que envolvia a vida de Saulo foi para impactar a vida dele. E coisas também podem acontecer na nossa vida também para nos impactar. Situações, circunstâncias podem acontecer e vir sobre a nossa vida para nos ensinar, para nos mostrar o poder de Deus, para revelar a nós o poder de Deus, porque Deus está no controle. Amém? A tua vida, a minha vida, a vida de Saulo estava aqui nas mãos de Deus. Aleluia! Não adiantava, seria em vão e é em vão tudo que nós venhamos a fazer. Nós temos que crer que Deus está no controle. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Aleluia! Não existe coincidência. Amém? Nada acontece por acaso. Creia, amados. Eu acredito. Você também tem que acreditar desta maneira, que tudo que acontece, tudo que vem sobre a nossa vida, Deus está no controle. É para nos mostrar alguma coisa, é para Deus, aleluia, falar ao nosso coração, é para Deus nos revelar algo que esteja ainda em oculto. Amém? Aleluia, creia nisso. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Tudo tem uma permissão, tudo tem uma vontade, tudo tem um projeto de Deus, tudo tem um propósito de Deus. Nós precisamos crer desta maneira. Saulo, ele pensava que estava no controle da vida dele. Saulo, ele achava que tudo que ele estava fazendo era o que ele tinha que fazer, era o correto a fazer, era a decisão dele, a atitude dele, vontade dele. Mas Deus mostrou para ele naquele momento, desde o momento que você nasceu, aleluia, já estava tudo projetado. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Nada na vida de Saulo aconteceu por coincidência ou por acaso. Tudo havia projetado. A tribo que ele havia nascido juntamente com Saul, o que Davi falou para Saul quando ele estava sendo perseguido e o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Aleluia. O que impactou Saulo foi a palavra, foi as escrituras, foi o fato que envolvia a vida da igreja, a nossa vida, a vida dele. Amém? Aleluia. Foi isso que impactou. Não foi a luz que brilhou diante dele, não foi a voz simplesmente dele ter ouvido, mas as palavras que Jesus utilizou. Por isso Jesus falou em hebraico, para que ele pudesse entender, porque o hebraico até aquele momento ali era uma língua restrita. Não eram todos que usavam dessa língua, não eram todos que falavam, no seu dia a dia esta língua. A língua hebraica, para quem não sabe, era muito utilizado nas orações, era muito utilizado nos momentos, de orações, quando se lia, as escrituras sagradas no templo, o que se falava, no dia a dia, no meio das pessoas, no grande número, numa quantidade maior de pessoas. Naquele tempo era o aramaico. A língua hebraica era pouco utilizada. Só quem conhecia as escrituras ou quem tinha o hábito de ouvir nas orações, nos templos, a leitura das escrituras é que conhecia essa língua. Por isso que Jesus falou em hebraico, para trazer à memória a ele, aleluia, aquilo que aconteceu com Davi, amém? Estava acontecendo com a igreja, ou com Saulo perseguindo Jesus. E outra coisa, mais uma curiosidade, Jesus era da tribo de Judá, assim como Davi era da tribo de Judá. Amém? Olha só, o filho de Davi, a mesma perseguição que Davi sofrera com Saul, era a mesma que Jesus estava sofrendo com Saulo. Amém? Que tinha a mesma pronúncia, que se pronunciava e a escrita era a mesma e significava Saul. Amados, isso tudo não é coincidência, ou não foi coincidência, foi propósito, projeto, propósito de Deus na vida de Saulo, para que naquele momento ele fosse impactado com esta revelação. Amém? Então esta é a palavra que eu lanço para você, para nós, neste momento, neste vídeo. Saiba que Deus está no controle de tudo e nada acontece na nossa vida por acaso. Amém? Tudo acontece por permissão e vontade do Senhor. Aleluia. Creia na soberania de Deus sobre a tua vida. O Senhor é soberano. O Senhor tem todo o poder e o controle da tua vida. Acredite de tudo que esteja acontecendo na tua vida, mesmo que seja algo que você não se agrade, mesmo que seja algo que venha te ferir ou te magoar ou te deixar triste, te machucar, não importa a situação. Creia que essa situação é que Deus tem algo para te falar, para te revelar, para te mostrar o poder de Deus se manifestar na tua vida. Creia desta maneira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra e que você fique bem.